Então, antes da gente começar esse conteúdo, eu vou pedir para você não esquecer de se inscrever no meu canal aqui embaixo e também não esqueça de deixar o like, tá? Então, gente, esse vídeo é uma das dúvidas que muita gente tem, tá? Relacionado ao descolamento prematuro, tá? Então, nesse vídeo aqui eu vou abordar algumas coisas que elas influenciam, né, na durabilidade do alongamento, tá? Para vocês realmente não terem problema, tá bom? Então, gente, um dos itens mais importantes é a cabine, tá? Uma coisa que eu gosto muito de explicar é o seguinte: a nossa cabine tem que estar em condição de utilizar ela, tá? O que é isso? A nossa cabine, ela emite luz, né? Então, o que acontece? É basicamente como se fosse uma lâmpada que a gente utiliza, assim, no dia a dia na nossa casa. Ela tem durabilidade também, tá bom? Então, a nossa cabine é a mesma coisa, ela também tem durabilidade, tá? Normalmente, a gente indica para quem utiliza as cabines paralelas, que são as mais utilizadas no mercado pelo valor que ela tem, é a troca de 6 em 6 meses, dependendo da quantidade de clientes que ela atende por dia. Então, vamos supor, uma profissional que atende mais ou menos na faixa de 2 a 3 clientes por dia, a gente fala que pode ser trocada uma vez ao ano. Agora, uma profissional que atende de 5 clientes por dia, a gente indica de estar trocando de 6 em 6 meses, tá? Então, tenham essa percepção em relação à cabine, tá? Normalmente, o gel demora mais tempo para poder secar, tá? Então, isso também vai influenciar na secagem do gel e, consequentemente, ela vai influenciar também no levantamento do gel prematuro, tá bom? Segundo item muito importante são os materiais de preparação, tá, gente? Primeiro, PrEP. Segundo, que eu sempre indico, o desidratador. E o terceiro, o primer. Os materiais de preparação, principalmente para quem utiliza o gel da XD, tem que ser de sempre qualidade, tá, gente? Então, as marcas que eu utilizo é Star News, é Cutio, Honigel, tá? Uma marca aí mais em conta que eu utilizo é a D&Z, tá? Outras marcas eu não gosto de usar, tá? Mas tem pessoas que falam que usa do Pretinho do Poder e não tem nenhum tipo de problema. Essas marcas são as marcas que eu realmente gosto de utilizar para não ter nenhum tipo de problema, tá? Outra coisa também que influencia, gente, é nunca deixar os produtos utilizados em exposição, tá? Sempre que você usar os produtos, fecha ele, mantém num ambiente fresco, tá? E o gel também, gente, o gel não pode ficar aberto, tá? Então, sempre manter os produtinhos sempre fechado, tá bom? Terceiro item muito importante também é em questão da unha natural, gente. Quando a unha natural está muito danificada, isso interfere também na durabilidade do alongamento, tá? Porque, querendo ou não, a gente tem que realizar o lixamento para preparar aquela unha. Então, a unha já tá fina e a gente tem que lixar aquela unha ainda, tá? Eu falo que a nossa unha é basicamente como se fosse o cabelo. Quando o cabelo tá ressecado, a gente não tem que hidratar? A nossa unha é a mesma coisa, tá? Então, quando a nossa unha tá danificada, a gente tem que dar um período aí para não realizar o alongamento e realmente nutrir aquela unha. Esperar ela realmente ficar 100% saudável para a gente poder realizar o alongamento, tá bom? Quarto item muito importante, gente, é na hora de fazer a preparação da unha natural, tá? Esse passo aqui eu vou mostrar um pouquinho na prática para vocês. Um dos motivos que eu faço a preparação de unha um pouquinho diferente e eu vou explicar para vocês o porquê, tá bom? Então, esse passo é muito, muito, muito importante, tá bom? Então, meninas, vamos lá. Em questão de preparação de unha natural, tá? Aqui eu tô com alongamento, mas não tem problema, porque a sequência de preparação é muito parecida, tá? Eu vou demonstrar pra vocês só na área da cutícula, tá? Então, muita profissional, às vezes, prepara a unha com espátula e a lixa manual, tá?
O que a pessoa faz? Ela vem aqui, afasta a cutícula da cliente, ó, afasta a cutícula dela, e aí vem fazendo o lixamento superficial com a lixa manual, tá? E aí, em seguida, já vem passando os produtos de preparação, né? E montando a estrutura da unha. Eu não gosto de realizar a preparação da unha dessa forma, tá? Por quê? Mesmo a gente afastando a cutícula, na hora que eu fizer o passo com a lixa elétrica, vocês vão ver que vai levantar muita cutícula ainda, tá? Então, uma forma que eu gosto de preparar a unha é com a lixa elétrica, tá? Eu venho primeiro com a broquinha diamantada. Essa broquinha, gente, a numeração dela é a PM 718, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lixar em volta da cutícula e vocês podem observar que vai subir muita cutícula ainda. E olha que eu afastei com a espátula, tá? Então, olha. Ó, podem ver, ó. Ó, as cutículas subindo, tá vendo? E acaba que a cutícula, ela fica mais fundinha, ó. Ela fica bem mais fundinha e a gente acaba também ganhando mais espaço na hora de trabalhar. Olha pra você ver a diferença. Como ela fica bem fundinha, ó. Ó. Tá vendo? A diferença dela pra quando a gente faz só com a espátula, ó. Ela fica bem fundinha. Quando eu faço só com a espátula, olha. Ela fica, olha a diferença, ó, de uma pra outra, tá vendo? Então, gente, esse passo aqui é muito importante. Por quê? Porque se eu venho preparando ela, só afastando a cutícula com a espátula e faço o lixamento superficial, quando eu venho montando a estrutura, eu tô colocando gel em cima de cutícula que tá agarrada aqui, ó. Então, provavelmente vai dar o levantamento prematuro, tá? Então, esse passo aqui é muito importante, tá? Preparação de unha tem que ser perfeita pra gente realmente não ter nenhum tipo de problema. Quinto passo é a gente saber utilizar o gel, tá, gente? A gente tem que entender sobre o produto que a gente tá usando. Então, normalmente, quando a gente compra um produto, vem a descrição nele, tá? O tempo de secagem daquele produto, tá? Então, a gente tem que aprender a ler e entender o produto pra gente não ter problema também disso, tá? Quando a gente não realiza a cura total do gel, provavelmente também ou vai dar estufamento ou vai dar aquele levantamento prematuro em volta da cutícula, tá bom? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então, leiam os produtos que vocês compram, tá? Uma coisa que eu sempre falo, como tem muita gente que me acompanha aqui, tem muita gente que usa o gel da XD, eu sempre falo, gente, cura total do gel da XD na cabine LED e UV é 120 segundos, tá? Então, a cura total dele são 2 minutos, tá? Então, prestem atenção nisso para vocês também não terem tipo de problema em relação a isso, tá bom? E o último passo, muito importante, é na hora do lixamento técnico, gente. Lembrando que a gente não pode deixar material na cutícula, tá? E na hora que a gente estiver fazendo o lixamento próximo da cutícula, a gente não pode ir com força, tá? A gente tem que ir sempre com leveza. Normalmente, quando a gente vai com muita força, a gente acaba deslocando um pouquinho do gel na área da cutícula, tá? Então, a gente tem que trabalhar realmente com leveza. Uma das coisas que eu sempre abordo é lixamento, ela não é força, lixamento é jeito. Então, quando você entende sobre o lixamento técnico, qual que é o passo a passo e o que cada passo a passo faz, você não vê que trabalha com força, tá? Uma das coisas que eu vejo muito, principalmente quando eu vou dar curso de reciclagem, é que as meninas me abordam no seguinte: Jéssica, eu faço 3 alongamentos por dia, eu fico muito cansada. E aí, na hora que eu vou ver ela trabalhar, ela faz o lixamento com muita força, tanto na manual como na lixa elétrica. E aí, uma coisa que eu foco muito: lixamento não é força, lixamento é jeito. Quando a gente trabalha com força, a cliente sente dor, tá? E a cliente não tá aqui para ela sentir dor. Então, a gente realmente trabalha com a mão leve, tá? Então, isso também
é um dos detalhes que podem realmente dar o levantamento prematuro, tá bom? Gente, em questão de lixamento técnico, normalmente quando eu começo o passo a passo do lixamento técnico, né? Inclusive aqui no canal já tem um vídeo explicando o passo a passo correto, né? Que é ponta, parede lateral, parede inferior, e em seguida eu venho em volta da cutícula. Primeiro eu gosto de utilizar a lixa, tá? Eu gosto desse formato bumerangue mesmo. E quando eu trabalho na área da cutícula, eu gosto de trabalhar com essa parte redondinha, com o lado mais fininho mesmo, tá? Por quê? Porque quando eu vou fazer esse movimento aqui, ó, a lixa ela não encosta na pele da cliente. Então a gente evita também de machucar a pele da cliente, tá? E vocês podem ver, ó, que quando eu vou fazer o lixamento na área da cutícula, a lixa, gente, é bem levinha. É realmente para tirar o excesso, ó. Quando eu vou fazer essa parte aqui, quando eu vou com força, normalmente a gente descola um pouquinho do gel da unha natural, tá? Então a gente tem que trabalhar realmente, ó, com leveza, com a mão levinha, tá? E aí, seguindo o meu passo a passo, depois que eu utilizo a lixa manual, eu venho com a lixa elétrica, tá? E aí eu venho com a PM 718, a broca diamantada, e venho trabalhando na área da cutícula para eu verificar que realmente não tem material na área da cutícula, tá? Então, gente, quando a gente vai trabalhar com essa broquinha, também não é força, tá? Quando você quer tirar muito material, o que a gente faz? A gente aumenta a velocidade. Quando a gente quer tirar pouco, eu diminuo a velocidade, tá? Então, como eu vou trabalhar na área da cutícula, eu vou trabalhar com uma velocidade mais tranquila, tá? Quando eu venho na área da cutícula, eu sempre venho com a lixa deitada, tá? Nunca em pé, pra gente não ter o risco de danificar a unha natural da cliente. E eu venho, ó, realmente com leveza, tá? Pra eu não machucar a unha natural da minha cliente e ela não sentir desconforto, tá? Então, esse momento aqui também é muito importante porque a gente tem que tirar todo o gel em volta da cutícula, tá? Lembrando que cutícula não é daqui até aqui, não. Cutícula é daqui até o outro lado, tá? Então, a gente tem que tirar todo o gel aqui, ó, em volta da cutícula. Porque isso também faz com que tenha levantamento, né, precoce aí do gel. Então é isso, pessoal. Então é isso, meus amores. Eu espero realmente ter ajudado vocês aí em relação ao levantamento prematuro. Pra gente ter muito cuidado quando a gente faz o alongamento, que isso é muito importante pra gente não ter esse tipo de problema, realmente, né? Passando pra falar pra vocês também que o vídeo anterior que eu postei foi a respeito do workshop lá em Vespasiano, que eu fui apresentar para as meninas. O vídeo não ficou com uma qualidade muito boa, gente. Por quê? A intenção não foi ensinar para vocês o que eu ensinei para as meninas no workshop, tá? Foi realmente transmitir para vocês um pouquinho de como que foi o workshop para quem não é de Belo Horizonte ou quem não pôde ir, tá bom? Então é isso, tá? Passando para falar também, não esqueça de realizar comentários aqui embaixo, dando sugestões de vídeo, tá bom? Não esqueça também de me acompanhar lá no Instagram, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui, me segue lá também, tá? E é isso, gente. Até o próximo vídeo e beijo!